Graça e paz, igreja. E para dar início, eu peço aos irmãos que abram lá em Tiago. Tiago, você estava certa. Versículo 19. E diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mais uma vez. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Oremos mais uma vez. Senhor, meu Pai, muito obrigada por estar aqui conosco, meu Deus, pela tua presença ser derramada na nossa vida, pelo teu amor, que é o que fez, que foi manifesto pela vida de Cristo, naquele ato sacrificial que nos permite ter contato contigo hoje de novo, Senhor. E através do Espírito, o Senhor nos moveu, como foi dito aqui no início, a esse momento de culto a Ti. Então, com todo o temor, Paizinho, eu lhe peço que seja o Senhor falando nessa noite, meu Pai. Que nada saia de mim que não vem de Ti. E também clamo aos corações e aos ouvidos, Paizinho, que estão aptos a ouvir essa mensagem, meu Pai. Que nada possa tirar-lhes a atenção, a concentração e que isso seja guardado em seus corações, Paizinho. Aquilo que vier de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E esse versículo eu até falei na abertura do culto da semana passada, que tinha me pegado de jeito e tal, e uma abertura de um tempo da abertura de culto não era suficiente. E foi muito lindo o modo como o Senhor tratou, porque me fez ir lá nos tempos antes da minha conversão e o que mudou depois da minha conversão acerca desse assunto, porque o tema de hoje é temor. E é muito curioso porque antes de me converter, eu nunca me julguei descrente, não. Eu acho que eu sempre, assim, desde o tempo, eu entendi que existia Deus. Ora foi Krishna, ora foi... Eu entendi que tinha alguém tomando conta da gente. Mas ainda assim, por não conhecer e por não temer, depois a gente vai no conceito de cada coisa, eu morria de medo de Deus. Eu morria de medo de morrer. Eu tinha medo de tudo que eu fazia, porque eu também julgava que se tem de fato alguém tomando conta de tudo, a qualquer erro meu, como se eu não errasse, a qualquer erro meu, eu ia ser castigada por aquilo. Então tudo que dava de errado na minha vida, eu falava, caraca, tá vendo? É porque, meu Deus, e eu tinha esse medo de morrer, eu tinha um pavor horrendo de morrer e de ir pro inferno, que fosse. E assim que eu me converti, foi muito engraçado, porque eu não tinha mais medo. Nem de morrer, nem de Deus. Não tinha medo. Mas me veio um temor. Um temor. A primeira coisa que me veio quando eu entendi que de fato Deus existia, que de fato Ele estava ali comigo, que de fato Ele tinha morrido por mim, que de fato tudo mudou. Seguido do temor, eu fiquei assim, encantada, né, pelo amor de Deus. E logo me veio, como a gente vai ler mais pra frente, um semblante de corrupção. Quando eu li isso, eu falei, gente, foi exatamente isso que me veio. Porque você se dá conta da santidade que é o Senhor, do ser soberano que Ele é. E quando você de fato entende que Ele existe, que Ele é real, que ele não é uma coisa que o homem criou para tentar se segurar em alguma coisa, mas Ele que criou todas as coisas. E você se vê na vulnerabilidade de criatura, diante de um ser que num olhar te destruiria. Não tem a mãe que fala te fez e te desfaço? Deus não precisa nem falar, porque Ele te desfaz mesmo. E, mas me veio um temor que não apagou o amor que eu sentia de Deus. Na verdade, o temor veio por eu amar a Deus. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas diferenças. E sobre isso na nossa prática de vida, é um pouquinho sobre o que a palavra fala. Porque a gente diz muito, né? O mundo está do jeito que está, porque o homem não teme a Deus. De fato, porque como eu disse, o temor é seguido pelo amor a Deus. Porque é um ato consciente. No próprio dicionário diz que temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Tem nem nada a ver com o medo em si, mas é como a relação que às vezes a gente tem com os nossos pais, com as pessoas que a gente admira.
por a gente amar tanto, a gente não quer decepcionar, a gente não quer ofender, a gente não quer agir de uma maneira que vai desagradá-lo. Com Deus é a mesma coisa, só tem a potência maior porque é um ser soberano. Mas, e aí me veio também, quando foi a primeira vez que o homem precisou ter medo de Deus ou temer a Deus? E aí eu peço para os irmãos abrirem lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Que é logo depois da queda do homem, né? Porque Adão, gente, imagina o privilégio. Adão passeava com Deus todas as tardes no jardim. Era uma coisa maravilhosa, era uma coisa de filial mesmo, né? Era pai e filho. E quando ele peca juntamente com sua esposa, a primeira coisa que acontece, olha só o que é. E diz assim: e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. Isso aqui é uma coisa muito triste que nos aconteceu. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a justiça de Deus diante disso, mas Deus não nos convoca a temer a Ele por uma ditadura, por Deus ser sou eu que manda, então vocês têm que ter medo de mim. Não é por isso. Como eu já disse, temor não tem nada a ver com medo. Mas Adão precisou temer a Deus aqui porque ele entendeu que estava nu. Ele entendeu a vergonha que tinha caído sobre ele. Ele entendeu que o pecado tinha afastado ele da santidade que é o Senhor. E assim a gente entende também. Quantas vezes a gente se depara de fato com a presença de Deus e a primeira coisa que nos vem é perdão. Quando a gente cai em si no meio da nossa rotina, que a gente às vezes faz tantas coisas que ofendem a Deus. Digo por mim, a gente só percebe no final do dia e depois vem aquele temor e fala: perdão, meu Pai. Antes até de obrigado, meu Deus, perdão, Senhor, porque de novo eu pequei contra Ti. De novo eu agi como se eu não temesse a Ti. De novo a corrupção toma conta da minha face. E é muito triste isso, e às vezes as pessoas podem usar o argumento assim: ah, Loli, mas isso foi Adão. Foi um castigo meio que imediato de Adão. Eu não fiz nada. Não fez mesmo. E aí eu peço para os irmãos abrirem lá em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. E diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, como nós, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque você vai falar: mas eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso roubar. Que bom, isso só evidencia o que você tenderia a fazer. Parabéns, você é um pecador. Porque você precisa ainda ser instruído do que não fazer, se fosse algo natural a você. Romanos 3, 9. Ah, desculpa, eu pulei aqui. Desculpa, está no 18. Perdão. Desculpa, é que eu colei os versículos, desculpa. Agora eu vou ler o 18 de novo. Então a palavra nos revela isso. Não há temor de Deus diante de seus olhos, de nenhum ser humano. Por isso nenhuma carne é salva pelas obras da lei. Porque andou certinho, porque deu o dízimo, porque veio para a igreja, porque não matou nem roubou ninguém.
Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, Cristo que veio na terra, para quitar essa dívida que o pecado trouxe, né, ao nos separarmos do Senhor. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, Senhor, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei, porque agora tememos a Deus. Porque esse é o discurso de muita gente. Onde é que está a pedra que vocês falaram que estavam vendo a pedra? Calma aí. Ah, tá. Ah, tá. Calma aí. Agora não cai. Não, agora foi. Então, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei do Senhor na terra. Justamente porque é o discurso de muita gente. Então, eu sei, eu pequei, e aí a humanidade caiu, ficou afastada de Deus, mas Cristo veio, quitou nossa dívida, então a gente pode muito bem viver como se a gente não tivesse mais pecado. Não, ainda somos pecadores. Mas o sangue de Cristo nos rasgou o véu e nos permite ter acesso ao Pai novamente. E ainda assim, precisaremos morrer para ter acesso ao Pai de verdade. Sinal de que esta carniça é pecaminosa, é perecível. Deus não fez o homem para morrer. O pecado causou isso. E a gente precisa entender com muito temor isso, porque isso extravia as pessoas do caminho do Senhor, né? Ah, então se Jesus morreu por mim, levou todos os meus pecados, então eu sou livre para viver como eu quiser, porque nada que eu fizer ofende a Deus. É mentira de Satanás. Porque, como eu disse aqui, então, essa era a discussão que Paulo tinha que enfrentar. Os judeus eram carregados na lei, né, dos profetas, de Moisés, muito além dos 10 mandamentos, porque entendiam que pela lei é que eles honravam a Deus, quando cumpriam todas as sei lá quantas leis. E aí, quando eles vêm para o Evangelho, Cristo já cumpriu. E agora? Eu não faço mais? O que eu faço? O que não é para fazer? Então, muita gente chutava o balde e ia viver com uma depravação maluca. Ou chegavam os gentios, que não eram judeus, que não cresceram cumprindo as leis judaicas, e ficavam, meu Deus, eu vou ter que me circuncidar, eu vou ter que ler a Torá, eu vou ter que eu vou ter que fazer e tal. E aí, muitos judeus queriam convencer os gentios de seguirem as leis, quando Cristo já cumpriu. Então, mas o Evangelho não é uma coisa ritualística, né? Não temos rituais que nos levam à salvação, que nos levam mais próximos de Deus. É um ato diário de vida, estabelecer a lei de Deus. A gente tem que manifestar, porque a lei de Deus é Cristo. Então, quando a gente mata a nossa vontade, quando a gente não faz aquilo que a gente quer, por temer a Deus, assim estabelecemos a sua lei e apresentamos Cristo a esse mundo que tanto precisa conhecê-lo. Quando a gente tem aquelas atitudes que Cristo tinha e não as que a gente teria como um homem pecador, igualzinho como Adão. E daí, mas tudo bem. Então a gente precisa estabelecer essas questões. É importante a gente ter temor. O temor é um ato consciente de respeito a Deus. É uma reverência pelo seu poder, pela sua glória, e é o respeito adequado à sua ira. Porque a ira de Deus, tanto a glória quanto a ira de Deus está sobre a terra. Só estamos vivos pela glória de Deus. Mas a ira de Deus é o que vai fazer essa terra, esse corpício, ser destruído. A gente é perecível. Nada nesse lugar dura. Cresce, nasce, novo, morre. Cresce um outro, cresce uma outra árvore, mas não é a mesma árvore, ela cai, morre. E assim a gente, assim os animais, e assim tudo que foi feito, porque Deus determinou assim. Mas, nossa, que coisa sem graça, então tudo vai acabar? Não,
Não, a gente é eterno. O corpo acaba. A gente vai ter... A morte é o nosso obstáculo para chegar a Deus, porque Cristo já cumpriu o sacrifício que precisaremos fazer. Mas a morte cumpre a sentença sobre a nossa carne. Agora, quanto à nossa alma, vai viver com o céu, vai viver com o Senhor na eternidade. E isso Cristo comprou com o seu sangue. Mas a gente precisa entender que a gente teme a Deus, que é prestando esse respeito, prestando essa reverência, pelo poder, pela glória, pelo amor e pela ira de Deus. Pelo ser soberano que Ele é. Em outras palavras, é o reconhecimento total de tudo que Deus é, através de um conhecimento mais profundo dele e de todos os seus atributos. Agora, o medo é um instinto fundamental. Tem um negócio na área da saúde que a gente fala muito, que o corpo entra em modo de luta e fuga. É quando a gente vê que a frequência cardíaca começa a bater, a respiração começa a ficar mais ofegante, mais rápida, a garganta seca, a gente pode ver que as mãos começam a ficar mais enrijecidas, pode até ficar um pouquinho mais inchada por causa do aporte sanguíneo que vai, a digestão começa a ficar difícil. Isso tudo acontece hoje quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, mas é um ato inato de qualquer criatura. Cachorro, quando se sente ameaçado, é mais visível. A gente, quando fica preocupado, a gente entra em modo de luta e fuga. Por que o nome é esse? Porque o sangue sai daqui da parte central do corpo, sai do cérebro. Por isso que Deus fala, não resolva nada quando você estiver irado com ninguém, porque teu sangue não está no lugar que é para resolver. Mas o sangue para de circular tanto aqui no central do corpo, por isso que dificulta a digestão, porque os órgãos digestórios ficam com pouco aporte sanguíneo, e vai para os braços e para as pernas, porque você está em modo de luta e fuga. Ou tu vai ter que correr de um bandido, de uma fera, ou tu vai ter que bater em alguém. Então, só que quando a gente está preocupado com conta para pagar, isso não resolve nada. A gente só fica com azia, com dor de cabeça, porque não tem sangue no cérebro. E com as pernas inchadas. Mas fora isso, o Senhor fez isso para proteção nossa. Porque quando a gente... foram os exemplos que eu dei. Um assalto, de fato, uma violência que está vindo contra a gente, um cachorro está vindo atacar a gente, não dá para pensar. O corpo tem que agir para sobreviver. Então, isso também é um presente de Deus. Mas vocês entendem que é um ato inconsciente? O medo é um ato inconsciente. O temor, não. O temor, na verdade, é quando a gente toma consciência de quem Deus é. E assim a gente busca prestar respeito e reverência. O medo ativa o luta e fuga. Essa não é a relação que Deus quer que a gente tenha dele. Ele quer que a gente tenha temor. E para muitas coisas a palavra do Senhor vai nos incentivar a não ter o quê? Medo. Não temor. Temor a ele a gente deve prestar sempre. Mas é tão lindo porque o temor a Deus nos livra dos medos terrenos. Nos livra dos medos da falta de provisão. Nos livra dos medos de problemas que a gente enfrenta em casa, de situações perigosas que a gente vê o livramento. O Senhor nos tira medo. Nos tira o medo da morte. Que era esse medo irracional que eu tinha. E isso não é o que o Senhor quer que a gente tenha, mas isso é o que o mundo tem. Por isso rejeita tanto a Deus, porque eles ofendem, eles ativam o modo luta e fuga. E é muito lindo, porque Deus nos convida até a confiar nele e nos mostra em sua palavra que o confiar nos tira todo o medo. Né? Porque, de fato, a gente não... Ele fala, tá buscando isso por quê? Tá temendo isso por quê? Tema a Deus. Não o homem que pode fazer mal só ao corpo. E ainda assim, não é Deus que toma conta do nosso corpo também? De tamanha misericórdia dele? E é muito lindo isso, porque Deus anula todos os medos. Né? Eu sei que... Eu já ouvi relatos de pessoas de outras religiões que, a depender, é muita coisa movida pelo medo. Se eu fizer, se eu não fizer, eu vou ser castigado, eu vou... Ou até quem se diz crer em Deus e pensa nessa questão de um castigo, de que você tem que andar na linha, porque senão você vai ser castigado. Deus, gente, se a gente fosse castigado por tudo que a gente faz, não estaria um vivo aqui na Terra. Eu seria a primeira. Morreu. Mas Deus não é assim. E a gente só está respirando hoje pela misericórdia dele que se renovou mais uma manhã. Graças a ele por isso. E
Já o temor, ele traz consigo também muitas bênçãos. Lembra que é o ato consciente, que é um ato diário, que é um ato de você entender que Deus está com você em todos os lugares, em todas as situações, que o nome dele está estampado na tua testa para esse mundo, e você é testemunha dele, é carta viva. E muitas das vezes você vai ser o único canal para desconhecidos na rua, para conhecerem o nome do Senhor. Isso nos traz temor, da responsabilidade que a gente tem, do nome que a gente está carregando e do modo que isso nos leva a viver. E, como eu disse, né, o temor ao Senhor e essa busca por obedecê-lo nesse sentido é muito frutífero. Eu disse, né, a obediência ao Senhor é frutífera demais. E a palavra nos diz isso. Não precisa abrir não, que é curtinho. Lá no Salmo 111, versículo 10, diz, e também em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos, e o seu louvor subsiste para sempre. Ainda é selado que vai louvar o Senhor nos céus. E em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então a gente pode dizer que tanto a sabedoria quanto o conhecimento humano, tá? Eu estou falando de saber viver, né? A premissa para a gente ter isso é o temor ao Senhor. É o entendimento do ser que está sobre as nossas vidas, do ser soberano, do amor que está sobre as nossas vidas. E por reverência, respeito e essa reciprocidade nessa relação que a gente tem com o nosso Pai, que tanto nos amou, gente, temer a Ele é o mínimo que eu posso fazer. De novo, não é medo, é consciência de respeito. Para aquele que cuida de mim todo dia e está comigo em todo momento. Para que eu não jogue o nome dele na lama. Então, como nos portamos diante de Deus? Como aqui no culto. Que Ele se faz presente. Uma coisa me marca muito que o Dudu falava, e eu oro por isso. Que se for da vontade de Deus que me dê filhos, para ter essa autoridade de Deus. Assim, que eu me lembro do vovô falando que eram 6 crianças num banco da igreja. 6. Um do lado do outro. E quando eles tentavam fazer qualquer coisa, aparecia um papelzinho para rabiscar, ou mudava o foco da atenção, vinha seu José e falava só, o Senhor está presente. Ele não precisava dizer, se você não fazer, eu vou te bater. Se você não prestar atenção, vai ficar de castigo em casa. Ele não dava nenhum artifício para a criança se distrair. Não estou falando que não tem que ter culto de salinha para as crianças terem melhor entendimento. Mas transmitir para as pessoas, para os filhos, para os familiares, que seja, essa noção da presença de Deus, do respeito que é preciso ter diante da presença de Deus, diante do culto que prestamos a Deus. A criança tem a desculpa de que ela não tem maturidade cognitiva de prestar esse culto, de prestar esse respeito ao Senhor. E os pais instruem. A gente vê aqui sempre, né? Vem aqui, as mães vêm com a autoridade do Senhor. Vem e fala, meu filho, se comporta, Deus está aqui. Ó o louvor. E é um trabalho árduo. E é o teu primeiro ministério. E é o mais importante. É o mais importante. Nenhum salário paga isso da vida de um filho salvo. E eu fico, Senhor do céu, como é que é isso de você falar, o Senhor está presente? Tem noção do que é isso? De que Deus está? E a gente vê muito a deturpação de novo, o temor é seguido pelo amor que temos a Deus. Por isso prestamos esse respeito. Mas às vezes a gente presta tanto mais respeito a homens, né, a políticos, sei lá, gente, a professores, não estou falando que a gente não deva, mas às vezes, gente, Deus é tão maior, faz tanto mais por nós, é tão maior, para a gente prestar nem metade do respeito a Ele diariamente, da atenção, do ouvir a sua voz. E uma coisa que me entristece muito é essa falta de noção de que o culto não é pra gente, é pra Deus. Essa falta de noção de que então eu
proceder do jeito que eu quiser, porque Deus vai aceitar. Essa falta de noção de falar que Deus é meu servo, essa falta de noção de falar que eu não aceito essa vontade tua para minha vida. É claramente alguém que não recebeu do amor de Deus e, portanto, não teme a Deus. Porque a primeira coisa que o Espírito nos revela é quão medíocres nós somos para apontar o dedo na cara de Deus e falar que a gente não merecia viver do jeito que a gente está vivendo. E que caia esse temor sobre nós, que Deus nos preserve nesse temor. E às vezes as pessoas podem falar, mas isso é porque a igreja de vocês é muito fria, muito Jeremias, tudo tem que chorar, tudo tem que se arrepender, porque a palavra me diz isso. O Espírito nos convence disso. Só somos mais que vencedores porque nos humilhamos diante de Cristo e a gente entende que a gente não tem força para nada, que a gente merecia o inferno, de tanto que desagradamos a Deus diariamente. E por graça, a gente é restabelecido com uma relação com Ele de pai para filho. Gente, em que mundo, em que como é que eu vou dizer, em que mitologia se criaria um Deus tão perfeito, tão misericordioso a esse ponto, de se entregar para quem não merecia nem um ai da sua presença. E às vezes a gente, como filhos, eu não estou falando que quando a gente murmura, a gente está colocando o dedo na cara de Deus também. E hoje eu fiz isso, eu pequei, eu botei o dedo na cara de Deus. Porque acabou a água, eu estava aqui falando, quando eu construir minha casa, eu vou colocar 5 caixas d'água para nunca mais faltar água na minha casa. E logo me veio, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, porque é a água mais importante o Senhor já fez nascer em mim, que é a fonte de vida eterna que o Senhor me deu através de Cristo. E essa água não falta, essa água eu bebo uma vez e me mata toda a sede. Limpa tudo e floresce por onde passar. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu tenho tanta casa para tomar banho. eu só tinha que botar minha toalhinha, colocar na mochila e ir para casa da minha sogra tomar banho, ou da casa da minha mãe também, que é perto. Falei, Senhor, me perdoa. E quantos momentos agradáveis a gente teve porque eu fui tomar banho na sua casa? Agradáveis. Aí, mas... Olha só, apontando o dedo na cara de Deus. Mas falta esse temor, falta esse respeito para quem é o Senhor. A gente vê muitas pessoas, eu fiz muito isso, no estudo eu confessei outro pecado meu, eu estou uma confessadora de pecado, outro pecado meu, que foi de como eu já chegava nas igrejas que não era aqui é ótimo, nas igrejas, e dependendo não estrutura assim, mas da cor da parede, das luzes, da idade do pregador que fosse, eu já ficava... não vou receber nada de Deus aqui. Que arrogância. Que prepotência minha, porque eu estava buscando um culto para Deus? Não. Eu fui buscando um culto para mim. E da última vez que eu fiz isso, como Deus me arrebentou. A palavra era um garoto mesmo. Era um culto jovem, que eu também revirava o olho para não ir. Mas a palavra que o Senhor trouxe naquele dia, todo o constrangimento que o Senhor trouxe individualmente para mim mesmo, de você estar buscando se agradar, ao invés de buscar me cultuar, onde você estiver. Não estou falando que a gente vai legalizar toda forma de culto, mas as minhas razões para descredibilizar aquele lugar e aquele culto não eram justas diante de Deus. Eu fui pela cor da parede, eu fui pela luzinha, eu fui pela idade de quem estava ali. E, de novo, eu me vi buscando um culto para mim. Eu me vi criando um Deus à minha imagem. E não estava sendo a imagem dele. E daí, e me veio esse temor, porque é muito comum a gente ouvir dos nossos irmãos ao redor falando, não, é porque lá é muito frio, porque lá é muito quente, porque lá o pessoal pula muito, porque lá o pessoal não bate palma, porque lá...
caramba, o que você ouviu do Senhor? Você não foi lá para falar com Ele? Então, que a gente tenha esse entendimento. O que de fato a gente está buscando? Não é cultuar o Senhor? Então, não tem templo, não tem lugar, não tem hora, não tem com quem você está. Não vou cultuar porque eu estou do lado de fulano, Senhor, não consigo. Não consigo. Se bobear, Deus, se você de fato for rendido diante do Senhor, Deus ainda te convence a abraçar o fulano que você não queria nem estar do lado. Porque quando a gente vai com o objetivo correto de prestar culto ao Senhor, entendendo que a gente está temendo e respeitando a um ser muito mais soberano do que qualquer circunstância ao nosso redor. E sobre isso, também o pessoal banaliza muito a presença de Deus, né? Porque às vezes a gente vê, Deus está nesse lugar, você acredita, igreja? Sim, então só porque o profeta falou que Deus está nesse lugar, agora Deus está, antes Deus não estava. Mas Deus está por toda a face da terra. Senão a gente não estava respirando. Mas trazem uma noção, traz um arrepio que eu sempre gostei de ouvir. Uma das frases que mais me marca na minha conversão foi quando a gente estava lá no encontro com Deus. E aí o moço que foi usado para fazer o meu milagre, ele falou assim, o tempo estava fechado. Ele falou assim, vamos chamar Jesus aqui? Eu amo ele demais. E eu fiquei, gente, eu posso chamar Jesus? Ele vem. Eu fiquei mas ele já estava. Ele já estava trabalhando no meu coração. Ele já estava trabalhando no meu joelho. Ele já estava trabalhando em tudo ali. Ele está até quando você não quer que ele esteja. E esse é o principal entendimento que às vezes nos falta. Que é o que nos faz tropeçar tanto nessa vida. Que a gente acha que se a gente fechar o olho, Deus não vai ver. Igual eu tinha muito isso, medo quando era criança, né? Eu achava que se eu me cobrisse com a coberta, nenhum bicho podia me pegar. Mas era uma coberta. Assim, pensando hoje, né? Nenhum bicho pode... E, gente de Deus, não tem como, mesmo que você vá parar na face mais obscura do abismo, Ele ainda vai estar lá. Ele ainda vai te ver. E melhor, Ele ainda vai te amar. Ele ainda vai estar lá com a mão assim, esperando você se arrepender. Tomar vergonha na sua cara. Digo por mim. E voltar para Ele. E receber de volta todo o amor. E ser restaurado nele, ser amadurecido nele e fortalecido. Mas, como eu disse, a gente vê muita banalização da presença de Deus, né? E tipo, não, de fato eu encontrei Deus nesse culto e sai da igreja como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma pura rotina. E ter uma vida completamente diferente do lado de fora. E será que foi isso que a palavra nos relatou que deveria ser o se deparar com a presença de Deus? A gente vai ver alguns momentos da história bíblica acerca disso. Então, eu peço para abrir, por favor, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Vou ler do 1 ao 6, tá? Não vou pular versículo, não. Nós podemos muito bem, em oração, no culto mesmo coletivo, nos apresentar a Deus, nos chegar a Deus como Pai, né? Entendendo que somos filhos. Não há um linguajar próprio, porque é o Espírito que leva isso ao Pai, em gemidos inexprimíveis. Mas a gente jamais pode... Não é porque Deus é Pai, né? Deus é Pai, não é padrasto. Tem muito Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor. Então, por mais que Ele, por graça e misericórdia, nos dê a liberdade de chamá-lo de Pai, porque o que Ele fez por nós, ouso dizer que nenhum pai faria, não limita, não diminui a seriedade do ser que a gente está lidando e a reverência que a gente precisa prestar a esse ser. Não estou falando que a gente só pode falar com Deus agora de terno, de joelho e tem um rito para falar num tom de voz adequado. Não. Mas é de você levar a sério esse momento quando você estiver com Ele. É um momento dele, então que seja dele. Tantas horas do dia a gente já não são do Senhor. Não é que não são porque a gente trabalha para a glória dele, a gente busca fazer tudo para a glória dele. Mas sabe aquela hora que a gente para? Mas aí tudo acontece, tudo chama, tudo dá errado. Você lembra de uma coisa, você lembra de outra. No final você já se esqueceu, você está falando, Senhor, abençoa meus pecados, perdoa as minhas dívidas. E eu me vi muito isso, justamente por estar
me desviando do temor ao Senhor, estava dedicando pouco tempo a Ele. O pouco tempo que eu dedicava ainda era assim. Deus ouviu, se não ouviu, tá tudo bem. E é isso, bati meu ponto aqui. Mas sabe a questão de você se deparar com um ser tremendo, soberano, que você não precisa ter medo. Aí você precisa respeitar esse momento com ele. Tanto coletivo, quanto individual. E eu digo isso não porque tirei da minha cabeça, mas porque o Espírito me constrange a isso e porque a palavra nos revela isso. Como devemos nos portar diante do Senhor. E lá em Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse Moisés, Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Se dispa diante de Deus. A nossa carne não nos permite ter acesso completo ao Pai. E a primeira coisa que nos conecta a Ele é o arrependimento e entender que eu não tinha o menor direito de estar falando com um ser desse tamanho. Então ele orienta: tira a sandália, porque é o lugar que tu está, é a terra santa. O 6 diz: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, quando entendeu quem era, encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. De tamanho poder, de tamanha glória. Vocês entendem que não era medo, era temor. É o respeito, é a reverência. E outro personagem, eu peço para abrir lá em Isaías, a gente vai ler do 1 ao 7. Capítulo 6. 1 ao 7. Isaías 6. E diz: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Estou diante do meu pai querido, bate aqui. Disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ali Isaías entende a miséria que ele é diante da santidade de Deus. E o mais lindo é o que Deus faz por ele em seguida. E diz no versículo 6: Porém, basta ali, já serviria para ser fulminado diante de Deus. Mas Deus, por misericórdia, por amor, por nos querer ter perto dele, ele diz: Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiados os seus pecados. Mais uma alusão ao que Cristo faria por nós no futuro, para que assim, diante do Filho amado, em que ele se compraz, que é Cristo, a gente pudesse se apresentar atrás do mantinho de Jesus, a Cristo, a Deus. E mais um personagem
lá em Daniel, capítulo 10. Esse vai ser um pula-pula versículo, mas eu anotei aqui onde eu vou pular. Daniel 10. Vamos ler alguns versículos daí, mas começa a partir do 1. E diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar, nome babilônico dele. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, ia ter uma guerra lá na época. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras... Ah, eu pulei? Ah, tá. Não, achei que... E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viam. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois eu só, a contemplar essa grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. E eu não tive força alguma. Pausa aqui. Quando eu li isso, gente, Daniel foi um dos queridos de Deus, digamos assim. Ele foi muito amado pelo Senhor. Aqui, mais à frente, a gente vai ler isso. Mas, a dizer, né, Daniel é uma referência de servo pra gente. Quantas vezes a gente diz que quer ter a fé de Daniel, né, o testemunho de Daniel? E quando ele se depara com Deus, uma pessoa correta, né, uma pessoa temente a Deus até, sua face se cobre de corrupção. Porque vai além da nossa consciência. A nossa natureza nos impede de ter esse contato imediato com a santidade do Senhor. E a gente não pode esquecer disso, porque por muito menos a gente se exalta e se coloca como Deus sobre a nossa própria vida. Mas um homem bom, reto, temente a Deus, quando ele se depara, ele se transfigura na face e se humilha e entende o quão miserável ser ele é diante do ser que está se apresentando a ele. Não é à toa que os outros saíram correndo. Mas olha só, onde eu parei? 9 agora, né? Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e me fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado. Diante da glória que ele estava se deparando, ele não tinha força para andar. Ele foi se engatinhando até esse Senhor. E diz: Daniel, eu estou achando que é. Então é um castigo que deve estar. É pura e simplesmente a natureza de Deus. Não somos capazes de interagir com ela, íntegros. E Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Pula para o 15 agora, por favor. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou meus lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do seu Senhor falar com o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Nunca vai ser por nossas forças. A nossa vitória é só por meio de Cristo.
É ele que ainda tem piedade a seres tão miseráveis quanto a gente e Daniel. E em um toque, levanta. E que o Senhor cuide do nosso coração para a gente nunca achar que a nossa força é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém fazendo a obra dele, é o que nos mantém vivendo. Mas até a força vem do Senhor. E disse, no 19, não temais, homem muito amado. Paz seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. Falando ele comigo, fiquei fortificado e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Cristo morreu por nós para que justamente a gente não precisasse mais ter essa barreira entre a gente. Para que a gente pudesse habitar numa glória plena de contato com Deus. Lá não vai nos faltar forças, porque Ele vai nos dar um corpo mais do que fortalecido, glorificado e sem pecado, para habitar concomitantemente com todos os nossos irmãos, em louvor eterno diante do nosso Pai. Mas isso só é possível porque Cristo se fez carne e morreu por nós, para que viesse a nos fortificar, para que viesse a dar parte da sua vitória para a gente. E já dos últimos textos, abre lá em Êxodo, por favor, 19, versículo 16. E diz assim: E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. É muito interessante porque Deus propõe a Moisés, quando está lá no deserto, traz o povo para o Monte Sinai, porque eles vão ver eu falando com você, para que assim eles temam a mim e entendam que você é meu servo. E Deus dá ordens de preparação ao povo para que se abstenham de certas coisas, para que sejam, de certo modo, purificados para estarem diante de Deus. E aí começa o monte tremendo, a fumaça descendo, o fogo caindo, de maneira que... E o povo ficou, glória a Deus, aleluia, rodando o poder. Nada! O povo se estremeceu. E diz assim, no versículo 17: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E aí no 18 vai dizer assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não tenham medo. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. É muito lindo porque quando recebemos, entendemos o amor de Deus, isso precede o temor, que precede a obediência, que precede uma vida sábia e frutífera e boa. E Deus fez isso justamente para o povo ter noção de com quem eles estavam lidando. Antes eles lidavam com falsos deuses, deuses que eles criavam a seus modos. Podia até ter medo, né? Se eu não fizer um ritual para o Deus tal, não vou ganhar isso, vou perder aquilo, vai matar minha família, vai matar minha mãe. Mas era um Deus que ele fazia com a mão. Agora, quando ele vê um Deus soberano, a ponto de temer um monte que eu julgo ser do tamanho do Pedra Branca, gente, a ponto de falar o quê? Não fale Deus conosco. A gente não pode banalizar quando a gente ouve a voz do Senhor. Quando a gente busca ouvi-la de verdade. A
A gente tem sempre que entender o privilégio que é Deus gastar tempo com a gente. E, de novo, né? O que é temor, então, que é o que a gente precisa ter? Sentimento de profundo respeito e obediência. Ele é um ato consciente de respeito a Deus, é uma reverência ao seu poder, à sua glória, ao seu amor e à sua ira. E a justiça dele que vai se cumprir sobre a terra. E, para encerrar, eu vou pedir para abrir em Jó, mas eu vou selecionar só alguns aqui. Que diz assim, Jó foi um homem temente a Deus. O próprio Deus diz isso. Não há servo como Jó na terra. Homem correto e temente a Deus. É muito interessante porque Jó começa a história temendo a Deus. Né? E ele, do meio para o final da história, ele já perde um pouquinho desse temor. Ele começa a bravejar contra Deus. Né? A questionar a Deus, a murmurar, a apontar o dedo na cara de Deus e falar, você não sabe o que você está fazendo. Olha a minha vida, olha que você não está olhando por mim, o que adiantou tanto sacrifício, tanto holocausto, tanto tudo que eu fiz. E aí Deus, por misericórdia, tá? Às vezes Deus quis se mostrar em falar tudo o que era diante de Jó. Por misericórdia, para dar a chance de Jó de se arrepender. Por misericórdia, Deus chega a Jó e diz assim, no Jó 40, por favor, versículo 1. E diz assim, e respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Aí vai para o capítulo 38, por favor. Versículo 1. 38, 1. E Deus começa. Por misericórdia. Isso aqui não é nem metade do que Deus pode fazer e faz. E diz assim, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. E disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Lembra que o conhecimento também é a premissa ao temor ao Senhor? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, já que você está se colocando em lugar de Deus. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Aí no 8, diz assim, quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno, ou seja, quando o mar foi criado? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. No 22, vai dizer, acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias da guerra e de combate? O 31 diz, você pode amarrar as lindas Pleiades, que é uma constelação que para a gente são as sete cabrinhas. Tem esse nome em português. 7 cabrinhas. Pode afrouxar as cordas do Órion, que é a constelação que tem, inclusive, as 3 Marias. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a Ursa, que é outra constelação, com seus filhotes. E o 36 diz assim, quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Nem isso vem de nós. E aí, depois desse ato de misericórdia de Deus, só dá um pequeno lembrete a Jó com quem ele está falando. Igual às vezes quando o pai fala, né? Paulinho fala assim, quando eu tiver um filho eu vou comprar os brinquedos e vou brincar. Todos os brinquedos que eu não tive quando eu era pequena eu vou comprar. Da Hot Wheels, do Parque dos Tubarões, tudo, vou brincar. Aí eu, mas a criança vai querer brincar. Ele não vai poder. Eu falei, por que não? Porque eu vou falar, quando você tiver a sua casa, o seu dinheiro, a sua mulher, aí você
que o sonho dele é falar essa frase. Porque agora, hoje ele tem noção do trabalho que é ter as coisas. E quantas vezes a gente não tem noção do que Deus é. E por isso nos portamos de maneira tão inadequada diante dele. E no 40? Me perdi aqui. Um segundo. Órion. A galáxia está em Órion. Tá. Foi mal, falei. Foi mal, lembrei do filme. No Jó 40, versículo 3. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. E eu ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Aí Jó 42, para encerrar, diz assim, 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia nem saber. Tu disseste: Agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Temer a Deus, entenda que não é um ato que nos priva das bondades de Deus sobre a nossa vida. Tememos a Ele porque entendemos a tamanha bondade que veio sobre a nossa vida. Já depois é ressarcido, né? Ele é restituído de sua família, de suas posses, de tudo. É restituído, inclusive, o temor a Deus, que foi o mais valioso que ele recebeu dessa história toda. A intimidade que ele ganhou com Deus dessa história toda. E que a gente não esqueça que o temor é de fato o princípio da sabedoria e do conhecimento, que o ato do Espírito nos levar a temer a Deus é um ato de misericórdia do próprio Deus, como ele fez com Jó. E a gente pode pensar, nossa, mas por que eu devo temer a esse Deus? Por que eu devo prestar tanto respeito a esse Deus, tanta obediência, tanto amor de volta? Agora eu juro que é o último texto. Vou encerrar para a ceia. E diz em Romanos capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aí lá no 19, encerra assim. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E a obediência veio de quem não precisava obedecer. Por isso eu presto respeito. Por isso eu obedeço. Por isso eu agradeço. Por isso eu temo. E a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, fosse evidenciada, né? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pastor?